Olá, eu sou a voz do coração noturno e vim orar com você esta noite. Você chegou até aqui. Quantas vezes aquilo poderia ter sido o fim e não foi? Para nisso por um segundo. Fica com isso de verdade. Tudo o que tentou te derrubar ao longo desse tempo todo, e mesmo assim você está aqui, ainda respirando, ainda de pé, com um coração pesado talvez, com os olhos cheios talvez, mas aqui, presente, vivo. Porque tem uma coisa que eu preciso que você ouça antes de fechar os olhos. Não foi coincidência que você chegou até aqui. Não foi sorte, não foi só força sua. Foi graça. A graça daquele que te segurou quando você não tinha mais como se segurar. Que abriu caminho no meio do que parecia um beco sem saída. Que ficou do seu lado quando todo o resto virou de costas e foi embora. E no fundo você sabe disso. Tem uma parte de você que sabe. Mas a noite faz você esquecer. A noite tem esse poder cruel de trazer de volta tudo o que você tentou deixar para trás durante o dia. Os erros que não saem da cabeça, as perdas que ainda doem, as vezes que você quase não resistiu, as vezes que você olhou para o espelho e não soube reconhecer quem estava olhando de volta. Mas olha onde você está agora, aqui, ainda na corrida, ainda com fôlego. Quantas vezes aquilo poderia ter sido fim? Quantas vezes aquele diagnóstico poderia ter te levado embora para sempre? Quantas vezes aquele relacionamento destruído poderia ter te partido de vez, sem retorno? Quantas vezes aquela dívida sufocante, aquele medo paralisante, aquela noite mais escura de todas poderia ter sido a última? E não foi. Por quê? Porque a mão de Deus esteve sobre você. Invisível às vezes, silenciosa na maioria delas, mas presente, sempre presente. Do começo ao fim de cada crise que você pensou que não ia sobrar nada depois. Escreve aqui nos comentários uma coisa da qual você sobreviveu e que só Deus pode explicar. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase curta. Só escreve. Porque o seu testemunho tem peso, o seu testemunho tem voz. Agora fecha os olhos por um instante. Deixa essa noite parar de correr dentro de você. Deixa o peso desse dia inteiro pousar, finalmente pousar. Você não precisa resolver nada agora. Não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar aqui, nesse silêncio que veio orar com você. E aqui dentro, no meio desse silêncio, começa a surgir algo diferente. Não é exatamente alívio, é mais como um reconhecimento. Como quando você percebe que esteve carregando uma mochila pesada por horas e só agora notou que seus ombros estavam gritando de dor. Essa mochila tem nome. Tem o nome das coisas que você ainda não conseguiu soltar. A mágoa que você guarda porque não sabe para onde mandar. O medo do futuro que você disfarça de preocupação legítima. A saudade das coisas que foram e não voltam mais. A sensação de que você deveria ter chegado mais longe a essa altura da vida. A culpa que continua visitando você mesmo depois de tudo o que você já fez para se perdoar. Você carrega tudo isso junto, todo dia. Todo dia você levanta com esse peso e vai. E mesmo assim, chegou até aqui. Então agora vamos orar. Não com palavras bonitas, com o que você realmente tem dentro, agora, nessa cama, nessa noite. Senhor, obrigado. Eu sei que não é fácil dizer isso quando ainda dói tanto, mas obrigado, porque eu estou aqui, e o Senhor sabe melhor do que eu por quantas coisas eu passei para chegar nessa cama hoje à noite. O Senhor sabe as noites que eu chorei sem que ninguém visse, sabe os momentos em que eu quis largar tudo e alguma coisa invisível me segurou. Sabe o quanto custou cada passo que eu dei até aqui, cada um deles. E eu reconheço agora, com toda a honestidade que tenho, não fui eu sozinho, foi o Senhor. Foi a tua graça que me carregou quando eu não tinha mais perna para andar. Foi a tua voz, mesmo que eu não soubesse reconhecer na hora, me dizendo baixinho, continua, vai, você ainda não terminou. Senhor, eu entrego hoje o que eu ainda estou carregando sem precisar. Entrego o que não consigo largar sozinho. Entrego o amanhã que ainda não chegou e o ontem que eu não consigo parar de revisitar. Entrego as pessoas que me magoaram profundamente e as situações que ainda ficam abertas doendo.
Entrego a parte de mim que ainda tem vergonha de precisar de ajuda, que julga a própria fraqueza como se fraqueza fosse pecado. Recebe tudo isso. Recebe o que eu tenho de mais pesado. Escreve aqui nos comentários uma palavra que representa o que você está entregando a Deus hoje à noite. Pode ser medo, cansaço, dúvida, saudade, raiva, solidão, o que estiver mais pesando agora dentro de você. Escreve essa palavra. E agora, respira. Devagar, com intenção, de verdade. Sente como o peito afrouxou um pouco, como a mente parou de correr em círculos por um instante. Ainda tem dor, ainda tem incerteza, mas tem também algo que não estava aqui antes dessa oração. Uma leveza pequeniníssima, quase imperceptível, mas real, concreta. É ela que faz a diferença entre o desespero e o descanso. É assim que Deus age às vezes, não com explosões, com pequenos afrouxamentos, com uma paz que não deveria fazer sentido nenhum pelas circunstâncias, mas que chega mesmo assim, que atravessa tudo que você está sentindo e simplesmente pousa. Você não precisa resolver nada essa noite. O Senhor já está trabalhando enquanto você dorme. Já está alinhando o que parece fora do lugar. Já está abrindo portas que você ainda não consegue ver daqui. Já está preparando o amanhã que você ainda tem medo de encarar. Confia nisso. Essa é a palavra que fica para essa noite. Confia. Não em você mesmo, não nas circunstâncias, no Deus que te trouxe até aqui quando não havia motivo aparente para você ter chegado. No mesmo Deus que vai te levar adiante. Escreve nos comentários se você decidiu confiar essa noite. Pode ser só "eu confio", 2 palavras, mas escreve, porque declarar tem peso, tem poder. Agora você pode descansar. Não precisa de mais força hoje, não precisa de mais coragem, mais resistência. Hoje você já fez o suficiente. Você sobreviveu mais um dia. Você orou. Você chegou até aqui. E isso não é pouco. Isso é muito. E amanhã vai chegar, com seus desafios, sim, mas também com misericórdias completamente novas. O Senhor prometeu isso. Toda manhã, misericórdias novas. Um recomeço que você ainda não precisa entender, só receber com as mãos abertas. Feche os olhos agora. Deixa o sono vir. Deixa o Senhor guardar você durante essa noite. Deixa Ele ser o guardião dos seus pensamentos, dos seus sonhos, do seu coração enquanto descansa. Você está seguro. Você está amado. Você está nas mãos daquele que nunca solta quem Ele escolheu segurar. Se essa oração tocou seu coração esta noite, deixa o seu like aqui. Ele ajuda mais pessoas a encontrarem esse espaço de paz. E se você ainda não segue o canal, segue agora. Toda noite tem uma nova oração esperando por você aqui. A gente se vê amanhã. Deus abençoe você.